Um dos maiores poderes que nos foi concedido a nós, seres conscientes, é a nossa capacidade de pensar. Um dos maiores poderes e riqueza que nós temos como ser humano é a nossa capacidade de pensar. Bom, Flávia, mas se isso é um poder e todos nós somos seres humanos e pensamos, deveríamos todos sermos poderosos? Se isso também é uma riqueza e nós, seres humanos conscientes, em estado normal, perfeito de raciocínio, de lucidez, se isso é uma riqueza, deveríamos todos sermos ricos? E não é bem por aí, não é isso que temos visto? A gente vai refletir aqui sobre a capa desse vídeo e se somos seres realmente pensantes deste poder, deste autogoverno que foi nos presenteado, que também é uma riqueza. Se isso é realmente um poder e uma riqueza, será que estamos mesmo pensando? Se você se questiona, mas por que não somos todos então ricos e poderosos? Se isso fosse mesmo de verdade, Flávia, esses papos de coach motivacional, se isso fosse de verdade mesmo, seríamos tão poderosos e ricos? Será que o questionamento é esse? Ou o questionamento correto é: será que realmente pensamos? Poxa, Flávia, é claro que pensamos, né? Tô aqui, cliquei no seu vídeo, tô assistindo seu vídeo, vou lá, trabalho, volto. Mas o maior e o único poder que temos é se usar os nossos pensamentos como os nossos próprios pensamentos. Será que você pensa os seus próprios pensamentos? Ou todos pensamos pensamentos já pensados? Nascemos livres, mas até aprender a pensar, somos nutridos, alimentados com um kit pensamento. O que é um kit pensamento? É um kit crenças, é um kit verdades condicionadas. Então não estamos, a maioria, 95 a 99% das pessoas não pensam seus próprios pensamentos. Já pensam um kit, um modelo. Olha, então trabalhar é isso, vai lá, trabalha, se sujeita a isso, se forme, seja alguém. Seja alguém. Dinheiro é isso, vai lá, trabalha, troca o seu tempo por dinheiro e aí só, né? Também não ensinam como cuidar dele, não. É isso. Casar é isso, você vai lá, escolhe uma mulher, você vai lá, escolhe um homem e a tendência é que não vai dar certo. Por quê? Porque homens não prestam, mulheres são complicadas, casamento é difícil, ou seja, é um kit modelo pensamento. Ter filho custa caro. O único poder nato que nos foi dado, que é o de pensar, de sermos seres conscientes, é o mais mal utilizado e, obviamente, é o mais delicado, é o mais sutil, é o mais difícil de convencer a você e a todo mundo de que isso realmente está sendo manipulado, gerido e utilizado da forma errada. Então, nós não pensamos nossos próprios pensamentos, a não ser que a gente se questione. Comece a se questionar aí agora. Será que eu penso os meus próprios pensamentos? Será que eu exerço essa escolha, esse livre-arbítrio? Ou eu já também me condicionei a pensar os pensamentos que me foram dados, que me foram entregues, que me foram sugestionados? E sim, o nosso cérebro ele funciona muito bem com a autossugestão. E quem são os distribuidores dos kits pensamentos, os fornecedores das crenças? Eles sabem muito bem como funciona a psicologia do nosso cérebro, o comportamento humano. Então, por isso, a máquina, o sistema funciona muito bem. Como que são induzidos? A gente não está pensando nos nossos próprios pensamentos, porque esses pensamentos são embrulhados, embalados numa embalagem bem bonita, colorida, com cara de felicidade ou com cara de preocupação, e é vendido pra gente como? Através das mídias, através dos filmes, da TV, da indústria de cinema, através da internet, através também das crenças e dos modelos mentais que os nossos pais, familiares, líderes, né? Pessoas de referência nos criaram. Então, por que é vendido através de felicidade? Como que é vendido a Coca-Cola? Como que é vendido um cigarro?
através da embalagem do status, da felicidade, da liberdade de ser quem eu sou, por isso eu acendo um cigarro. Do desfrutar da vida correndo na praia com cavalos, por isso eu tomo uma Coca-Cola que mata a minha sede. Olha a manipulação. Aí seu pensamento absorve esse pensamento, esse kit verdade como, esse kit falso como verdade. E aí você pensa esse pensamento, adota esse hábito e pronto. Você está convencido dessa verdade. Então, você não está pensando nos seus próprios. Se você não está tendo hábitos ricos, bem-estar, autocuidado, autoamor, cada vez mais prosperidade, juízo com seu dinheiro, melhoria e crescimento nas relações pessoais, casamento, cônjuge, filhos, amigos e relações de trabalho. E melhor relação com a espiritualidade, você está sendo manipulado e implantado aí por esses pensamentos já condicionados, induzidos, manipulados e forçados para a gente pensar o que o sistema quer que a gente pense. Aí a gente polariza. Polariza de uma religião para outra, polariza entre as guerras, entre os países, polariza na mídia, no futebol, nos programas de TV, no certo e errado. Questione e reflita sobre os seus pensamentos. Mas, voltando aqui ao título deste vídeo, pensar nossos próprios pensamentos é um poder tão grande que a gente passa a escolher, a questionar até pessoas que a gente admira. Pessoas que são, sim, inteligências como referência no seu segmento. Estou falando aqui agora da capa desse vídeo, que é o Luiz Barsi. Se você já entendeu, ou já se questionou, ou já tomou como pílula da saúde, pílula invisível e interna para sua mente aí, só a introdução desse vídeo, você já enriqueceu sua mente. Mas vamos agora ao conteúdo, ao contexto específico aqui dessa capa que traz uma frase do Luiz Barsi. Para falar do Luiz Barsi, que é um dos maiores multibilionários investidores na Bolsa de Valores aqui no Brasil, se você ainda não conhece, vamos contextualizar um pouquinho, só para a gente chegar nele com uma referência ainda maior. Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez não, se tratando agora, tá? De parte financeira, de investimentos, de lucro, de referências patrimoniais e conglomerados, né, financeiros, patrimoniais mesmo, multibilionários, essas pessoas de referência. Então, se tratando nos Estados Unidos, talvez você já tenha ouvido falar do Warren Buffett, que é o maior investidor, pessoa física e independente. O que é um investidor independente? Não ligado ao mercado financeiro. Então, não vende banco, não é dono de banco, não é vinculado à Bolsa de Valores, nunca trabalhou lá aqui no Brasil a gente fala na Faria Lima, né, que é o complexo financeiro ali em São Paulo. Nos Estados Unidos é lá em Wall Street. Nunca foi de frequentar Wall Street. Um investidor comum, independente, que construiu seu patrimônio de outra forma, não veio de família financeira também, aprendeu a investir e consolidou um método vencedor e uma estratégia de destaque. Não por 1 ano, por 5 anos ou por 10 anos, nada mais do que, eu diria, umas 7 décadas, né? O Warren Buffett deve estar aqui em torno de 90 e poucos anos, acho que ele começou a investir com uns 15 anos, então já são 7 décadas, não são 7 anos, uma janela de 7 décadas, acertando e vencendo na Bolsa de Valores, nos seus investimentos, nos lucros, nos ganhos, na construção de uma carteira sólida, vencedora e robusta também de renda passiva mensal e de crescimento lá com as empresas que ele escolhe para se tornar sócio na Bolsa de Valores. Esse é o Warren Buffett, uma lenda viva. Esse livro dele aqui é excelente, O Jeito Warren Buffett de Investir. Outros livros aqui também dos seus sócios e amigos pessoais, investidores, sócios e amigos na vida particular mesmo do Warren Buffett. O Jeito Peter Lynch de Investir. Este aqui também maravilhoso, Howard Marks, O Mais Importante do Investidor. Normalmente um tem prefácio do outro, né? Um escreve aqui já introduzindo, referendando o livro do outro, enfim. São todos cabecinhas brancas que vêm acertando. E estou contextualizando aqui sobre o Warren Buffett, que é a lenda viva mais famosa, um dos homens mais ricos do mundo, por vários ciclos aí, né, que vão se alternando, mas é uma lenda viva e um case de sucesso aí na Bolsa de Valores. Se tratando de Warren Buffett para os Estados Unidos, assim como tem o Warren Buffett nos Estados Unidos, tem o Luiz Barsi aqui no Brasil. Por isso que eu contextualizei, porque Warren Buffett, creio eu, que seja mais conhecido, mas você consegue fazer essa analogia de que o Barsi é essa figura que representa o maior investidor independente, ou seja, totalmente desvinculado do mercado financeiro, da indústria e de bancos, corretoras,
e seguradoras, e ele construiu um patrimônio multibilionário que ele chega a receber milhões de dividendos por mês só de renda passiva. E essa figura aí que a gente introduziu, sim, fazendo esse link de pensar os nossos próprios pensamentos. Então, já aprendi bastante, conheço a filosofia de investir do Luiz Barsi, que inclusive é a mesma cabeça, é a mesma filosofia, o mesmo método de investir, ou seja, ambos têm um método, né? Ambos acreditam numa estratégia, ambos desacreditam nas pegadinhas e no condicionamento vendido também pelo mercado financeiro. Olha que coincidência! As duas figuras mais ricas, mais vencedoras, se tratando de fortuna feita através do mercado financeiro. Os dois cabecinhas brancas são investidores independentes que descolam das dicas e da manipulação do mercado financeiro, bancos, corretoras e seus profissionais. Vamos deixar isso entre aspas como uma coincidência? É óbvio que não é. Então, aprendi bastante com Warren Buffett, estudei, fiz os cursos do Luiz Barsi, sigo e ensino, invisto para mim, sigo essa metodologia para os meus clientes e ensino nos meus cursos também o que o Warren Buffett chama de buy and hold. A metodologia, a filosofia, a estratégia de investir que se chama buy and hold, que te protege, faz sentido e faz ele ser um investidor vencedor aí há tantas décadas. Buy and hold, traduzindo para o português, é comprar e segurar, que é a filosofia que o Luiz Barsi também utiliza, que é investir em bons negócios para longo prazo, ok? Então, o que isso tem a ver? Como é que a gente correlaciona aqui, após esses dois blocos aqui já de ensinamento, de conteúdo, de chavinhas para você pegar aí, se você se considera uma pessoa vendida para o mercado financeiro, que ouve, acredita que tudo que é recomendação, tudo que a mídia solta, é crise, é política, agora o banco vai quebrar, agora é bom investir nisso, agora esquece a renda fixa, agora é bolsa. Será que você acredita nisso? Ou seja, será que você está pensando nos seus próprios pensamentos com relação às suas escolhas financeiras? Com relação ao seu posicionamento, ao que é bom para você, indivíduo individual, com a sua individualidade, e com relação ao patrimônio e para onde você está indo com o seu dinheiro? Será que você pensa seus próprios pensamentos? Fazendo esse link aqui. Então, pensar seus próprios pensamentos significa, inclusive, discordar se for preciso, ou questionar, ou analisar, ou desembrulhar aquilo para você sobre alguma frase, pensamento, mesmo que se trate de pessoas, referências e autoridades e mestres que você considera mestre, porque você aprendeu com esses mestres, né, como o Buffett, como o Luiz Barsi, inclusive questioná-los, porque até mesmo eles podem vir de outra cabeça, outra geração, outras décadas, outro modelo de vida, de criação, e soltar frases, pensamentos, recomendações que para você, fulano indivíduo com a sua vida única e exclusiva, não funciona. Então, a analogia aqui é para a gente refletir sobre essa frase do Luiz Barsi, ou da equipe de mídia do Luiz Barsi, ou da gestão estratégica e das redes sociais e mídias do Luiz Barsi, não sei. Eu creio, eu sinto, pelo que eu acompanho e conheço ele, que isso é uma filosofia, uma premissa dele sim, tá? Combina com os fundamentos e as premissas, a forma de pensar dele. Vamos então à frase. Se um dia você pretender ficar rico, pense e haja como um pobre. Se você conseguir ficar rico, passe a ter medo de voltar a ser pobre. Ok. Sou aluna, aprendi bastante, sou também uma apreciadora do trabalho, da filosofia de investir, do Luiz Barsi. Não sou multibilionária, nem sequer bilionária como ele, então eu deveria o quê? Receber como verdade absoluta e convicta e tomar essa frase para mim como referência, postar esse banner, essa frase, essa foto e sair repetindo e replicando isso para os meus métodos, meus alunos, mentorados, meus investidores, meus clientes. Ou você também, como uma pessoa livre aí, lê uma frase dessa, que inclusive eu recebi de uma aluna e a gente começou a filosofar sobre essa frase, tivemos os nossos pontos de vista, mas como que a gente recebe só porque é uma autoridade, sem questionar, sem nos dar o direito, o trabalho, o esforço e o exercer do nosso livre-arbítrio de pensar os nossos próprios pensamentos? Óbvio que não, né? Não deveria ser assim. Questione os seus pensamentos. Então, dividindo ali em dois blocos essa frase, se um dia você pretende ficar rico, pensa e haja
como um pobre? Senhor Luiz Barsi, bilionário, multibilionário, investidor, pessoa com quem eu muito aprendi, eu discordo 100%, eu discordo 100% dessa frase. Pensar e agir como um pobre, na minha rica mente, envolve pensar e agir pobremente. Pessoas pobres pensam como pessoas pobres. E essa pobremente jamais vai te levar a esse objetivo, a essa intenção de ficar rico. Então, eu entendo, eu imagino o que quiseram dizer, o que quiseram transmitir aqui, que é pensar como pobre, é gastar pouco. Quem falou que pobre que ganha pouco, vamos falar agora aqui, fora a mentalidade. Porque ser pobre, ter baixa renda é uma coisa. Ter a mentalidade de pobre, o comportamento de pobre, as decisões de pobre é outra coisa completamente diferente. A pessoa pode ser humilde, ter baixa renda e ter mentalidade rica, ter atitudes e comportamentos favoráveis financeiramente a ela, para começar, ok? Então, pensar e agir como pobre. Primeiro, quem falou que pobre gasta bem? Quem falou que pobre gasta pouco? Quem falou que pobre gasta bem? Pobre não gasta pouco não, sabe por quê? Não importa quanto ele ganha. Normalmente, pobre, mentalidade pobre, gasta tudo que tem. E já é uma mentalidade totalmente desfavorável para enriquecer. Agir como pobre, pior ainda. O que é agir como pobre? É consumir por impulso, é comprar porque todo mundo tem, é comprar futilidade, quinquilharia, acúmulo, coleção de Tupperware, por exemplo, aquela casa simples, mas aquele armário pura, até o teto de Tupperware. Comportamento pobre, porque é um dinheiro assim, uma compulsão e um acúmulo totalmente desnecessário. Aquilo não torna a sua vida, seu dia a dia melhor, a não ser a decoração, né? Deve ser o paisagismo de plástico, e nem torna o seu resultado financeiro, o seu crescimento melhor, porque o tal do Tupperware ainda custa caro, né? Então, comportar e agir como pobre não é o caminho se você pretende ficar rico. Se a gente pegar a minoria das pessoas de baixa renda, né, de classe aí média, baixa, que tem uma mentalidade, minoria, super minoria. Eu conheço, nossa, casos assim, super exceção, contar no dedo, 1 ou 2, que tem baixa renda, mas se comporta com uma mentalidade de inteligência financeira, de educação financeira. Como que eles se comportam? Eles ganham pouco, mas eles gastam bem. Por quê? Porque sobra. Porque gastam menos do que ganham. Então, eu imagino, e vou dar um desconto aqui, que o pensar e agir como pobre seria gastar pouco, consumir pouco, que na verdade o correto é perceber que a grana está sobrando, que é viver abaixo de suas posses, que é viver gastar um padrão a menos do que a renda máxima do que ganha, ok? Mas pobre não vive e não gasta assim não, gente. Por quê? Porque não tem educação financeira, não tem inteligência financeira, não tem sabedoria para gastar. Não tem nem sequer autoconhecimento para pensar seus próprios pensamentos e se questionar na hora de uma compra se precisa daquilo ou não, se realmente precisa ou se só quer, né? Que é ter um iPhone de última geração, mas não tem, por exemplo, um plano de saúde. Então, pensar em agir como pobre é uma mentalidade totalmente desfavorável para qualquer resultado, para qualquer crescimento. Se tratando aí agora da possibilidade e realmente da verdade de que viver abaixo das suas posses, gastar menos do que ganha, ou procurar ganhar mais do que gasta, olha a diferença. Gastar menos do que ganha. Eu tô sempre me encolhendo, eu tô sempre escasso, eu tô sempre com medo, eu tô sempre me diminuindo. E ganhar mais do que gasta. Eu tô crescendo, eu tô focando no lado bom, eu tô focando na ambição saudável, nas infinitas possibilidades de fazer mais renda que é possível para qualquer pessoa, ok? Mas o fato é que fazer a grana sobrar e viver abaixo das suas posses é um conceito chamado frugalidade, que é ser frugal. E aí, como deixei aqui alguns outros livros, eu recomendo este livro aqui, ó, também americano, O Milionário Mora ao Lado, que desenha muito bem os milionários e os falsos milionários que vivem de aparência, que vivem de status, e esse conceito que é uma regra, uma condição de crescimento financeiro e de enriquecimento das pessoas verdadeiramente ricas e livres financeiramente, que é esse conceito de ser frugal. Viver com menos do que você realmente acha que necessita. Só que para isso você vai ter que se descolar da massa, você vai ter que se diferenciar
do pensamento condicionado de que mais é sempre mais. De quanto mais marca, melhor. Quanto mais quantidade, excesso, status, esbanjar. Quanto mais ostentação, mais bonito, mais aparência de rico você passa. Enquanto isso, os verdadeiros milionários estão lá de roupas simples, de roupas repetidas, menos marca, menos cinto com etiqueta deste tamanho, menos quantidade de relógios. Esses sim estão realmente enriquecendo e se tornando livres do seu dinheiro. Passando para a segunda parte da frase, e se você conseguir ficar rico, passe a ter medo de voltar a ser pobre. A maior manobra, o maior artifício, o maior mecanismo de manipulação para manter as pessoas pobres, escassas e controladas, ou seja, a nossa mente sob controle, é o mecanismo do medo. Então, eu discordo mais uma vez, professor, queridinho, fofinho e mestre Luiz Barsi, senhor Luiz Barsi, porque implantar o medo em qualquer sistema saúde, que também adora vender medo, né? Vende medo nas doenças, nas vacinas, nos remédios, no futuro, na dependência, no jornal, o tempo inteiro vende medo. Vender medo através das guerras, da política, vender medo através do dinheiro, né? Medo de voltar a ser pobre, é a forma mais garantida de você viver uma vida pobre. Porque se você já vive, já assume esse personagem, esse padrão constante de ter medo do amanhã, medo de voltar a ficar pobre, essa condição de ficar pobre pode chegar ou não, mas você já viveu ela a vida inteira. Então, o caminho do medo é sempre o caminho contrário da felicidade, da prosperidade, do bem-estar e da liberdade. Aonde entrar medo é o contrário, é o caminho contrário do amor, da prosperidade, do autoconhecimento, da liberdade mental e espiritual. E por falar em medo, esse aqui é um livro que retrata, que desenha Napoleão Hill, né? Tô falando de nomes aqui acima de outros nomes. Napoleão Hill, não o nome acima de todos os nomes, né? Que é o nosso Deus, o nosso mestre e irmão Jesus, que também nos ensina e nos trabalha totalmente viver na contramão do medo. Aliás, um dos princípios de premissas de Jesus era o amor lança fora todo medo. Então, se existe um oposto, né, uma contrapartida para o medo, é o amor. E se eu falo de amor, estou falando de liberdade, de confiança, de saúde, de gratidão, de reconhecimento, de autoconfiança e não de medo do amanhã. Então, Napoleão Hill sim ilustra bastante aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. É um livro que ilustra, desenha e constrói a nossa visão para viver uma vida sem medo. Uma vida sem medo existe. Existe sim a possibilidade de você viver em cada área da sua vida uma vida sem medo. E aí, de forma brilhante, a gente costura esse vídeo aqui mais uma vez também com Napoleão Hill, que tem essa obra aqui também muito conhecida, um dos best-sellers deles, mais de 30 milhões de exemplares vendidos, que é Quem Pensa Enriquece. Ou seja, quem pensa seus próprios pensamentos, quem pensa por si próprio. Aqui ele fala muito do pensamento independente, do pensamento não alienado, ele fala da alienação mental o tempo inteiro. Aqui ele costura a contramão do medo, o pensar por si próprio, o pensar de forma enriquecida, e aí ele chega no pense e enriqueça. Então foi uma forma de ilustrar, até de homenagear o nosso Warren Buffett aqui brasileiro, Luiz Barsi, mas essa frase aí não combina com a mentalidade de abundância, não combina com a mentalidade de crescimento e de objetivos financeiros, nem para lidar com os investimentos. Imagina, a pessoa vai investir focada em medo. Medo dos juros, medo da Selic, medo do governo, medo da bolsa de valores, medo de se subir, medo de se cair. Acabou, falhou qualquer estratégia de investimento, não combina com medo. É segurança, confiança. A confiança vem com o quê? Com conhecimento. O conhecimento vem com a busca, com as referências, né, de alguém que sabe mais, já trilhou esse caminho e posso te passar esse conhecimento, mas também de você próprio, questionar seus próprios pensamentos, suas próprias verdades velhas que você está aí abraçado, que são as crenças, ou verdades novas que fazem realmente sentido e que são verdades, né? Porque as velhas são falsas verdades, são os famosos implantes, são esses chips de medo e de mentalidade pobre. Pensar e agir como pobre vai te fazer ficar grande, ter grandeza financeira. Não vai. Nem mesmo se você ganhar
uma bolada financeira. Pensando como pobre, o que acontece com quem ganha prêmios, loteria, programas, Big Brother? O que acontece com quem ganha 1 milhão, 2 milhões, sem ter a mentalidade favorável, a inteligência financeira, a mentalidade de rico para gastar? Fica pobre de novo, porque teve só dinheiro, né? Primeiro que não soube conquistar, se não soube conquistar aquele passo a passo, veio só uma bolada fácil, herança, por exemplo, também, já é mais difícil, já pressupõe que a pessoa realmente não tem. Agora, a primeira coisa que ela vai fazer é torrar, investir em bens que torram o dinheiro dela, que vão fácil, né? E não bens ativos que colocam mais dinheiro no bolso. Vai investir em vai comprar passivos, que aí leva o dinheiro todo embora. Se for importante alguma chavinha aqui, tanto para o seu pensamento próprio, quanto para a sua inteligência financeira, para a construção aí do seu futuro financeiro, patrimonial e de prosperidade para você e para sua família, primeira coisa, sempre nosso combinado aqui, primeira coisa, foi útil para você? Então prova, para você mesmo, não é para mim não. Coloca algo em prática. Escreva, se questione, faça uma pergunta, questione aí seus líderes espirituais, financeiros, profissionais do seu segmento, engenharia, advogado, medicina, questione. Não é porque alguém é mais autoridade que você que ele é dono da razão e das verdades, não. Questione, exerça o seu livre-arbítrio e exerça o poder e a riqueza do seu pensamento independente. Então coloque isso em prática, começa dessa forma, se questionando, ou comenta aqui comigo pra gente fazer essa troca. Então se serviu para você, se você colocou em prática, aí sim você pode ser honesto com você e generoso para o mundo e compartilhar com uma pessoa aí que você goste. E faça uma troca com a pessoa, não é compartilhar, não é enviar link. Compartilhar é propor uma conversa, é propor uma reflexão rica. Isso sim é muito rico, isso é uma atitude, um hábito riquíssimo. Propor, abrir janelas de conversa, de assuntos, de temas que vai enriquecer a sua vida e a vida do outro. Então vai mandar o link de um vídeo, coloca um comentário. Olha, essa parte aqui no minuto 6... ela falou isso e aí realmente minha cabeça deu um boom. Ou então, como que essa Flávia Ricamente chega e vai falar que não concorda com o Luiz Barsi? Questiona, proponha a provocação, a conversa que vai agregar. Só não compartilha link frio. Link simplesmente raso enviado aí, que é coisa de preguiçoso. Preguiçoso é uma mentalidade também de pobre, ok? Fez sentido para você? Aplicou? Compartilha, abre uma janela de expansão com mais alguém ao seu redor que você goste, e só tem um caminho, expandir essa capacidade de pensar, de questionar num assunto rico como esse, que é pensar, enriquecer, crescer e usar mestres, pessoas que já chegaram nesse lugar como referência e como inspiração. Obrigada Luiz Barsi por essa oportunidade aqui de refletir e continuamos aprendendo com você aí, essa metodologia BEST, né, de investir em ações, que ele usa muito esse slogan BEST de escolher ações e tantas outras lições, aprendizados e referências que você é nos investimentos. Mas pensar em agir como pobre e implantar medo, aqui no Ricamente não.